Fala, príncipes e príncipas! Vamos aqui para nossa aulinha sobre fraturas. O que é que vocês têm que saber? O básico do básico do básico sobre fraturas. Tendo em vista que vocês já tiveram as aulas iniciais de ATLS, a gente vai dar sequência sobre os conceitos fundamentais e básicos que todo médico tem que saber sobre fratura. Então vamos lá. Isso que vocês já viram na parte inicial do curso, o que é o sistema locomotor? É um sistema que ele oferece proteção, sustentação, mobilidade e homeostase para o ser humano. Entre as várias afecções que podem ocorrer no sistema locomotor, temos as fraturas, principal objetivo dessa aula, as luxações e lesões capsulo-ligamentares. Tendo em vista que a principal causa de óbito dos 5 até os 50 anos são as causas externas, e dessas causas externas, que a gente considera causas violentas, acidente de trânsito, qualquer outro tipo de acidente, 85% dessas causas externas que levam ao óbito tem lesão no sistema locomotor. Então, daí a importância de a gente saber pelo menos o básico de como proceder com a fratura. Isso aqui já é outro conceito que vocês já viram, que o osso ele é um sistema vivo, complexo e dinâmico. A mesma massa óssea que você tem no começo da sua vida não é a mesma no final, porque existe um remodelamento dinâmico e contínuo. Por ano, cerca de 10% do esqueleto ele é remodelado. É tecido ósseo novo. Então, contazinha rápida, a cada 10 anos, todo o esqueleto ele é, vamos dizer assim, refeito, ele é remodelado. Além disso, o sistema locomotor, ele também abriga a parte óssea, a parte cartilaginosa, tecido conjuntivo, tecido epitelial, adiposo, nervoso e também a medula óssea está dentro do tecido ósseo. Então, assim, é um sistema bastante rico e bastante dinâmico. Do ponto de vista anatômico, isso aqui é importantíssimo, principalmente quando se for até mesmo passar um caso, ter esses conceitos bem sedimentados. Do ponto de vista anatômico, o osso ele pode ser dividido em um osso longo, um osso curto, um osso chato e um osso irregular. Aqui um exemplo de um osso longo, o fêmur. Um osso curto, por exemplo, são os ossos do carpo. Você viu aqui um ossozinho curto. Um osso chato, um exemplo, a escápula. É um osso achatado. E um osso que não se classifica em nenhum é um osso irregular, como por exemplo uma vértebra. Alguns dizem que é curto, mas assim, como ele é muito irregular, ele fica mais classificado nisso aqui, como irregular. Já do ponto de vista histológico, o osso ele pode ser dividido em osso cortical ou compacto e osso esponjoso ou trabeculado. Isso aqui é muito importante. Por quê? Vamos lá. Aqui, ó, é um osso compacto, osso cortical. Ele é um osso bastante rígido. E aqui é o osso esponjoso. Geralmente essa divisão ocorre. O osso compacto, o cortical, ele é mais presente nas diáfises. Já o osso esponjoso, ele é mais presente nas epífises. Você já viram isso no básico. O osso cortical, ele suporta melhor as forças, as cargas. Já o osso esponjoso, você vê como ele é bastante trabeculado, ele é mais frágil. Então isso aqui é importante. O osso longo, ele se divide em 3 segmentos. A diáfise, ou corpo, que como eu falei, ele é constituído por osso cortical, a epífise. Todo osso longo vai ter uma epífise proximal
e uma epífise distal. E a região metafisária. Tanto a epífise quanto a metáfise são ricas em osso esponjoso. Qual a diferença? Que a epífise, digamos que é literalmente o final do osso. E como ele pega a articulação, vai ter também cartilagem. Então, isso aqui é fundamental ter esse conceito: diáfise, epífise e metáfise. Na dúvida, onde começa e onde termina a diáfise? Como é que eu vou saber? Tem uma técnicazinha que a gente chama de o quadrado de Hain, que como é que a gente faz isso aqui? Vamos aqui um exemplo. Aqui está o osso. Aqui está a região proximal. Isso aqui tudo é região proximal. Eu pego o maior diâmetro da epífise e esse mesmo diâmetro eu coloco aqui, ó. No meu desenho não tá igual, mas assim, esse mesmo diâmetro, o maior diâmetro aqui, você pega essa linha e bota para cá. Daqui para baixo vai ser diáfise. Para cima vai ser metáfise e a região distal epífise. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui só para a gente novamente sedimentar. Ó. Só o exemplo aqui, ó. Pega o maior comprimento, esse mesmo tamanho, você coloca aqui, ó. Então, ó, daqui para baixo vai ser diáfise. Metáfise. E aqui a porçãozinha epífise, ó, e esse branquinho é a cartilagem. Então vamos lá. Como é que eu posso dizer que um osso teve uma fratura? O que é que define uma fratura? Fratura nada mais é do que a perda de continuidade óssea. Pode ser decorrente de um trauma de alta energia, geralmente é isso que ocorre, ou então, preste atenção nesse conceito, um trauma de baixa energia em um osso doente, que aí nesse caso a gente chama de fratura patológica. Por quê? Vamos dizer que uma pessoa pisa no buraco, torce o tornozelo. A maioria das pessoas, não, dependendo qual da torção, da energia, mas a maioria não é para ter uma fratura, vai ter um torcezinho e tudo mais. Mas se eu tiver um paciente com osteoporose, ou então tiver um tumor que está enfraquecendo aquela estrutura óssea, o mesmo trauma de uma pessoa normal não leva fratura, nesse tipo de pessoa vai levar. Então a gente chama de fratura patológica. As forças têm que superar a capacidade plástica de plasticidade do osso, ou seja, osso normal, trauma de alta energia. Osso doente, um trauma de baixa energia, já é suficiente para superar essa capacidade do osso tem de absorver energia. E o trauma, para que seja ocasionado a fratura, ele pode ser direto, como aqui, ó, ou indireto, como o exemplo, o paciente teve um entorse, ele apoiou o pé no chão e teve um entorse. Não teve algo que deu uma pancada diretamente, foi uma fratura indireta. Como tudo em ortopedia tem classificação, fratura é que não vai deixar de ter. Só que fratura, você não deve olhar somente para o raio-x. A fratura é classificada de acordo com a personalidade da lesão, que a gente chama isso aqui de uma tríade da personalidade da lesão, que aí vai englobar a fratura, propriamente dita, óssea, os danos de partes moles e o perfil do paciente. É diferente se eu tiver essa circunstância aqui, essa fratura com essa lesão de partes moles. Numa idosa é diferente do paciente jovem. Então eu tenho que ter esses três conceitos em mente.
Além dessa personalidade da fratura, existem classificações genéricas, por exemplo, a fratura é exposta ou é fechada. Existem também as classificações específicas a cada fratura, aí já é bem um pouquinho mais de decoreba, mas tem sua importância, com certeza. Por exemplo, eu tenho uma classificação de fratura só para fêmur proximal. Eu tenho uma classificação de fratura só para colo de fêmur. Uma classificação de fratura só para rádio distal. E além dessa, tem também as outras classificações que também incluem as lesões de partes moles. Então, primeira coisa, classificação genérica. Você tem que dizer qual o osso e qual a região que foi acometida. Por exemplo, se vocês estiverem tendo plantão no interior, vocês vão ter. Chega um paciente que vocês estão achando que é fratura, vocês querem me passar o caso. Vocês têm que especificar. Por exemplo, professor, estou aqui com uma fratura, é uma fratura no húmero, aí vocês vão ter que dizer, é húmero proximal, perto do ombro, ou húmero distal, perto do cotovelo, e a região. Ah, professor, é uma região, é uma fratura na diáfise, beleza. É uma fratura na metáfise proximal. É uma fratura na epífise proximal do húmero. Tranquilo? Então, isso aqui, ó, importante, localização. Outra coisa, outro tipo de classificação, o tipo de traço da fratura. Por que isso é importante? De acordo com o tipo de traço, eu posso predizer qual foi a força e a energia que foi efetivada nesse trauma. A fratura ela pode ser completa ou incompleta. Aqui o exemplo. Ó, aqui é uma fratura incompleta. Só no exemplo, estou com uma fratura de fêmur diafisária incompleta. Por quê? Só acometeu uma cortical. Já uma fratura completa, eu tenho uma fratura diafisária no fêmur completa, com traço transversal. E aqui uma fratura segmentar. Vamos ver aqui o exemplo aqui em relação ao tipo de traço. Vou ficar melhor aqui para vocês verem. Ó. Todas são fraturas completas. Como é que vocês vão diferenciar? Aqui é um traço transverso. Por quê? Esse é o eixo do osso e aqui é o traço de fratura. Ele é transversal ao eixo longo do osso. Fratura transversa. Já uma fratura cominutiva é uma fratura em múltiplos pedaços, digamos assim, vários fragmentos. Então, geralmente, esse tipo aqui de fratura, ele tem mais energia, despende mais energia para acontecer isso aqui do que esse tipo de fratura. Esse terceiro exemplo é uma fratura oblíqua. Ele é semelhante à fratura espiral, porque se prestar aqui atenção na inclinação, são decorrentes, você vê que está bem inclinado, isso aqui geralmente é decorrente de um trauma torsional. Fiz uma torção e ocasionou essa fratura, seja oblíqua ou seja espiral. E aqui no último exemplo, eu tenho uma fratura do tipo impactada. O que aconteceu? O trauma foi assim, ó, uma carga axial ao longo do eixo do osso, que é comum, por exemplo, paciente queda de altura, ele cai em pé. Aí ocasiona esse tipo de fratura, que é uma fratura impactada. Então vamos aqui continuando. Importantíssimo. Sempre você deve frisar sobre a exposição óssea. Dizer se a fratura ela é fechada ou aberta, que é a fratura exposta. Aqui, ó. Exposta é quando o osso ele comunica com o meio externo, e fechada quando não há comunicação. E o desvio. Por exemplo, eu posso ter uma fratura, se ela é desviada ou não,
e em que plano, ocorre esse desvio. Por exemplo, deixa eu aqui, apagar. Aqui nessa... Deixa eu passar um pouquinho. Aqui. Aqui no exemplo, houve uma fratura, só que não houve desvio dos fragmentos. Eles estão alinhados. Então, a fratura sem desvio. Já aqui, ó, essa fratura, ó, um osso está aqui, o outro está aqui. Eles não estão alinhados, então é uma fratura desviada. Aí você, de acordo com as radiografias, você vai dizer em que plano está desviado. Por exemplo, aqui eu estou vendo antero-posteriormente. Se eu ver esse osso em perfil, aqui está o perfil do fêmur, eu posso ter que no perfil esse osso esteja alinhado. Então eu tenho que dizer em que plano está alinhado. Aqui no plano, que a gente chama antero-posterior ou coronal, tem um desvio. Já se eu visse no perfil, aí eu diria ou não se tem desvio. E se a fratura é impactada ou não, como eu falei naquele trauma com carga axial. Importantíssimo, se fosse dizer o que é o mais importante dessa aula, é isso aqui. Classificação de Gustili-Anderson. Você vê que é uma classificação bem antiga, mas a gente ainda usa para você ver como a classificação é tão boa que ainda é utilizada atualmente. E assim, em ortopedia, isso aqui geralmente vai cair em prova de residência. E cai mesmo, cai valendo. Todas as provas que eu fiz, eu acho que em todas caíram isso aqui. E independente se você vai fazer prova para clínico, para endócrino, para rádio, cardio, o que for. Cardio não que você tem que fazer clínica, mas as básicas. Clínica médica, dermato, pode ser que caia Gustili-Anderson. Todas que eu fiz caíram Gustili-Anderson. Então vamos lá, vamos entender o que é a classificação de Gustili-Anderson. Isso é uma classificação que ela tenta predizer quão é grave uma fratura exposta. Isso aqui é classificação para fratura exposta. Primeira coisa, essa classificação ela não é feita assim que o paciente chega no pronto-socorro. Ela é feita depois que o paciente ele vai para o centro cirúrgico e é feita a limpeza na ferida. Depois que fez isso, aí sim, vou classificar a Gustili-Anderson. Como é que é a classificação? São 3 tipos. 1, 2 e 3. E o tipo 3, ele se divide em A, B e C. Então, vamos lá. Ela vê algumas variáveis, como o tamanho da ferida, o grau de contaminação, lesão de partes moles e lesões ósseas. Vamos lá. Tipo 1. O tipo 1, a ferida ela é menor que 1 centímetro, a exposição óssea. É uma fratura. Ele é considerada limpa, ou seja, pouco contaminada e tem lesões de partes moles mínimas. Geralmente os traços são simples. No tipo 2, é uma lesão entre 1 e 10 centímetros. Contaminação moderada, lesão de partes moles moderadas e lesão óssea moderada. Para a gente resumir isso aqui, lesões de partes moles e lesões ósseas é como se fosse a energia do trauma. Então, eu tenho tamanho da ferida, grau de contaminação e a energia necessária para o trauma. No tipo 3, ABC, são feridas maiores do que 10 centímetros. Então, para a gente decorar, para acertar na prova e na vida, como é que a gente faz? Você decora isso aqui, 1 centímetro, 10 centímetros. Para cá, vai ser tipo 1. Entre 1 e 10, tipo 2 de Gustili-Anderson. E maior que 10, tipo 3. Isso aqui é para acertar na prova e na vida. Aí no tipo 3, que aí vai ter alguns
algumas peculiaridades. Vamos lá. O tipo 3. Eu tenho uma lesão maior que 10 centímetros. Eu tenho grande contaminação. Isso aqui vale para as duas. Aí vem o que é que divide em A, B e C. A é uma lesão grande, mas eu consigo cobrir aquela exposição óssea. O osso não fica à mostra. No tipo 2B, é tudo igual, só que eu não consigo cobrir aquela exposição óssea. E no tipo 3C, eu tenho uma lesão vascular que ela necessita de reparo. Então, essa é a classificação de Gustilianus. Aí tem algumas peculiaridades. Por exemplo, eu tenho uma fratura exposta, isso aqui adora cair em prova, por um tiro, uma perfuração por arma de fogo, uma bala. O que é que acontece? Opa, passei aqui, deixa eu voltar. Pronto. Eu tenho uma perfuração por arma de fogo. Geralmente, quem já viu um tiro, vê que o tamanho do orifício são pequenos. Se eu fosse classificar só pelo tamanho, eu ia errar na prova. Só que uma PAF, ele ocasiona uma lesão de alta energia. Então, apesar do tamanho que a bala faz, eu já classifico como tipo 3, pela energia. Isso aqui adora cair pegadinha de prova. Outra pegadinha por exemplo, eu tenho uma fratura com grande grau de contaminação. Por exemplo, o paciente cai dentro do esgoto e quebra a perna. Ah, mas a ferida dele foi só de 2 centímetros. Então vai ser tipo 2 de Gustilo? Não. Pela contaminação, já vai direto para o tipo 3. Beleza? Então, ficar atento a isso aí. Grande contaminação, como por exemplo, esgoto e lesões de alta energia, como arma de fogo. Tranquilo? Então, essa classificação ela é boa para predizer prognóstico. E outra coisa que cai em prova, mas nos últimos anos eu não vi cair muito não, que é isso aqui. Aí, esse é o esquema de antibiótico proposto referente à classificação de Gustilianus. Por exemplo, se eu tiver uma fratura, for classificada em tipo 1 e tipo 2 de Gustilo, é recomendado usar cefalosporina de primeira geração como antibiótico de primeira escolha. Lembrar que em fratura exposta, uma das ações primordiais é antibiótico terapia. Se for o Gustilo 3, aí é recomendado o uso de uma cefalosporina, primeira geração, mais ou menos glicosídeo, ou então uma cefalosporina de terceira geração, como uma segunda opção. Já se for uma fratura que ocorre em uma área bastante contaminada, como uma área rural, campo, fazenda, geralmente ele recomenda associar igual a 3 mais uma penicilina. Ou então faz uma cefalosporina de terceira geração como segunda opção. Só que isso tem caído cada vez menos em prova, por quê? Porque hoje em dia, cada vez mais, é a CCIH do hospital, a Comissão de Controle de Infecção, que determina qual antibiótico profilaxia, antibioterapia que é utilizada em cada unidade. Isso aqui é só um esquema de orientação. Mas cada vez tem caído menos em prova por causa disso aí. Geralmente quem está comandando a indicação é a CCIH. Então vamos lá. Quais são, para eu indicar com algum tipo de procedimento, tratamento de fratura, eu tenho que entender isso aqui. Como ocorre a consolidação das fraturas? As fraturas, elas consolidam de duas formas. Eu tenho a consolidação primária e a consolidação secundária. Quais são as características de cada uma? Aqui é uma consolidação primária e aqui é uma consolidação secundária. Na consolidação primária, o que acontece? É também chamada de consolidação direta. Ela não forma calo ósseo e
eu preciso ter uma estabilidade absoluta entre os dois fragmentos. Ou seja, eu preciso que esses dois fragmentos tenham uma mobilidade mínima entre eles. Aqui no caso da figura, a gente vê que tem uma placa e parafusos. Esse sistema, esse material aqui de síntese, ele estabiliza o fragmento, tentando impedir essa mobilidade, que a gente chama de estabilidade absoluta, movimento mínimo. Então, com isso, eu vou gerar uma consolidação primária, que são essas características. Também chamado direto, não tem calo ósseo, e eu tenho uma estabilidade absoluta, quase que sem movimento, entre os fragmentos ósseos. Já na consolidação secundária, nesse exemplo aqui, o que é que ocorre? Eu tenho uma consolidação. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho uma consolidação dita que ela é indireta. Por quê? Porque eu passo por uma etapa de calo. Isso aqui é um calo. Para que essa consolidação ocorra. Para que ocorra consolidação secundária, eu passo pelo princípio da estabilidade relativa. Como é que é isso? Você vê aqui que não tem uma placa e parafuso estabilizando aqui. Então eu tenho um pequeno movimento entre os fragmentos. Esse pequeno movimento estimula uma formação de um calo, e esse calo ele vai consolidar, depois vai remodelar. Então vai causar uma consolidação secundária através de um calo, uma consolidação indireta. Então eu tenho que saber esses dois tipos de consolidação e saber que o ortopedista ele pode interferir nisso aqui. Eu posso fazer que uma fratura consolide primariamente ou secundariamente. Aí você vai me perguntar, qual das duas é melhor? Para cada... por isso que é importante classificar a fratura e dizer onde é. Porque em cada local, um desses dois tipos ele é melhor. Não é porque esse tipo aqui, eu não tenho movimento entre os fragmentos, que ele é melhor do que esse. Cada um é indicado em um segmento do corpo. Então vamos dar sequência. Como é que ocorre a consolidação indireta? Ela passa por algumas fases. Eu tenho a fase de inflamação, que são os 7 primeiros dias. Depois é formado um calo mole, as 3 primeiras semanas, e depois um calo duro, já vai ficando mais mineralizado, vai tendo depósito de cálcio. E até um ano depois da fratura, ocorre remodelação daquele calo. Vamos mostrar aqui, Primeira fase inflamatória. Geralmente isso aqui, é o hematoma fraturário. Depois, eu tenho a formação do calo mole, onde eu vou ter uma hipertrofia aqui, vou ter uma proliferação de células cartilaginosas formando um calo mole. Depois, esse calo vai calcificando e vai formando um calo duro. É quando eu já tenho a estabilidade da fratura. Apesar de ter o osso ficar deformado, mas a partir da formação do calo duro, a fratura já está estável. O paciente funcionalmente já está apto. Aí com o tempo, você vai exercendo as atividades, esse calo aqui, osso, ele vai remodelando, o corpo vai reabsorvendo ele. Então, ao longo do tempo, geralmente diz que em torno de um ano, ocorre a remodelação dele, até ele ficar o mais próximo possível do que era antes. Igual a Papai do Céu fez, não fica, mas fica o mais próximo possível. Então, essas são as fases da consolidação indireta, com calo. Beleza? Aqui só em termos de tempo, aqui no X o tempo, e aqui no Y a intensidade da resposta. Você vê que a fase inflamatória
no começo, a fase calo mole, calo duro, que é a fase de reparo, aqui no meio, e a fase mais demorada, que é a fase de remodelação. Mas aqui eu já tenho estabilidade no calo duro, né? Lembrar que aqui é calo mole e calo duro. Lembrar que aqui eu já tenho estabilidade da fratura. Então, quando chega esse paciente para vocês, o que é que vocês têm que pesquisar clinicamente? Primeiro, sempre a história do trauma. A partir da história do trauma, eu já posso pressupor se aquilo vai ser uma fratura grave. Por exemplo, for um trauma de grande energia. Você vê que uma catástrofe dessa provavelmente vai ter fraturas graves, uma fratura de bacia ou uma fratura de fêmur. Ou então, foi um trauma de baixa energia. O camarada estava lá distraído e bate o carro, assim, baixa velocidade. Você vê que é um trauma de baixa energia, um trauma banal. Você já espera uma fratura menos grave. Já uma história de um idoso que ele levou uma queda. Você vai lembrar, idoso, tem osso osteoporótico, baixa energia já é suficiente para causar uma fratura. Você já pensa em fratura numa história dessa. Idoso com queda. O que mais você vai pesquisar? Impotência funcional. Geralmente o paciente com fratura ele não consegue mobilizar o membro. Claro que vai ter dor, vai ter inchaço, vai ter edema. Geralmente tem equimose. Geralmente, se for com desvio, vai ter deformidade. Crepitação, quando você vai palpar a fratura, claro que dói, tem que palpar devagarzinho. Vai ver aquele crepitar, aquele creco na fratura. E se tiver exposição óssea, for fratura exposta, já fecha o diagnóstico. E se já tiver aula de TLS, você sabe que fratura é um trauma grave. Então, como é que é feita a abordagem inicial da fratura? Sempre, independente da fratura onde seja, trauma é igual a TLS, ABCDE. Depois que fez o ABCDE, o cirurgião liberou, vai para ortopedia, aí vai proceder imobilização, analgesia, diagnóstico clínico e radiográfico. Depois que foi feito isso, tenta-se reduzir a fratura. A redução, para quem nunca viu, é eu tentar diminuir a deformidade. Aqui, para quem já acompanhou no pronto-socorro, não é bem assim, mas geralmente a gente faz com anestesia, com sedação, mas a ideia de redução é isso aí. Você vê que tinha uma deformidade no antebraço e o colega aí está diminuindo essa deformidade. Vocês prestarem bem atenção, tinha uma deformidadezinha e quando ele terminar aí o procedimento, vocês vão ver que o antebraço ele está quase que sem desvio. Tranquilo? Depois que, se tiver indicação de reduzir a fratura, a gente vai estabilizar a fratura. Aí existem os tutores externos, nada mais é do que um gesso, uma tala, e a fixação, seja interna, com placa e parafuso, ou então, aqui é uma tala, né, um tutor externo, ou então uma fixação, uma fixação externa, que aqui a gente está de mão de um fixador externo aqui na tíbia e um fixador externo no fêmur. Aí vem a pergunta: quando eu tenho indicação de operar um paciente com fratura? Todo paciente de fratura precisa ser operado? Não. Aqui temos as indicações, resumidamente, de quando se deve operar um paciente com fratura. Então vamos lá. Paciente com fratura exposta, tem que operar. Paciente com lesão neurovascular, paciente que tem uma fratura articular com desvio, lembra por isso que é importante classificar em epífise e metástase de áfice. Se eu tiver uma fratura articular que passa ali na epífise, se tiver desvio, cirúrgico. Diafisária com desvio no adulto, tá vendo a importância das classificações?
e quando eu não consigo uma redução adequada, ou seja, uma redução inadequada daquela fratura. Então, essas aqui são as indicações absolutas para eu operar um paciente com fratura. E quais são os princípios de tratamento? Lembra da consolidação? Como eu disse, o ortopedista ele consegue interferir naquela consolidação. Como? Se ele fizer uma cirurgia que ele impeça que os fragmentos, que esses fragmentos tenham mobilidade, eu tenho uma estabilidade absoluta. Então, eu vou ter uma consolidação primária e não vai ter calo ósseo. Já se ele permitir um movimento mínimo entre esses fragmentos, eu vou ter uma consolidação secundária, ou seja, com calo. Então, como eu disse, para cada segmento do corpo tem uma indicação. E como é que esse ortopedista vai fazer para escolher estabilidade absoluta e relativa? Vamos lá. Para estabilidade absoluta, o exemplo mais clássico é a utilização de parafuso. Parafuso de compressão interfragmentária, ou seja, ó, aqui está uma fratura. Aí, ó, o ortopedista colocou aqui um parafuso entre os fragmentos. E esse parafuso, ó, ele está gerando uma compressão entre esses dois fragmentos, ou seja, um parafuso de compressão interfragmentária. Esse sistema, ele promove uma estabilidade absoluta, ou seja, não vai ter movimento aqui entre esses dois fragmentos. Então, com isso, eu vou ter uma consolidação primária, sem calo. Já na estabilidade relativa, eu tenho um movimento discreto. O exemplo mais clássico é o uso de fixador externo, mas existem outros métodos de estabilidade relativa, como a haste, placa-ponte. Então, o mais clássico é... Vou voltar aqui. O mais clássico, exemplo de estabilidade relativa, que, por exemplo, vamos ver que tem uma fratura aqui. Se eu colocar esse fixador externo, eu vou ter movimentos mínimos entre isso aqui. Então, eu vou ter uma consolidação secundária, com formação de calo. Outro exemplo de dispositivo que vai gerar uma estabilidade relativa é a haste. Eu vou mostrar mais na frente uma foto de uma haste, mas a haste é colocada por dentro do osso e ele permite um movimento mínimo e forma calo. Então, quando é que eu uso um e uso o outro? Exemplo, quando é melhor usar a estabilidade absoluta? Quando tem uma fratura articular. Por quê? Vamos dizer que aqui é a articulação do joelho, um exemplo. Se eu tiver uma formação de calo ósseo aqui, ou seja, uma consolidação secundária, esse calo vai impedir que eu faça o movimento correto do joelho, porque esse calo vai ficar batendo no fêmur e pode até ocasionar uma lesão no fêmur. Então, quando eu tenho uma fratura articular, o ideal é que não exista a formação de calo. E para eu não ter uma formação de calo, eu tenho que ter... Deixa eu voltar aqui. Eu tenho que ter uma estabilidade absoluta. Ou seja, eu tenho que ter uma compressão entre os fragmentos. O exemplo clássico, placa, parafuso. Já na estabilidade relativa, quando é que é ideal utilizar? Fraturas diafisárias, muito bom. Fraturas expostas, e ele é chamado de tutor. Eu tenho o tutor externo, que fica externo ao corpo, e os tutores internos, que fica interno ao corpo. O fixador externo é considerado um tutor externo. Outro tutor externo, o gesso. Um tutor interno, por exemplo, a haste intramedular, que fica dentro do osso. É um tutor interno. Então, resumindo aqui, como é que é o princípio do tratamento de uma fratura? É exposta, beleza, direto para a cirurgia, usa um tutor externo, ou seja, um fixador externo. Não é exposta, mas tem indicação de cirurgia. Lembra das indicações de cirurgia? Lesão neurovascular, articular com desvio,
diafisária com desvio no adulto e quando eu tenho uma redução inadequada. Aí, nesses casos, cirúrgico. Se for articular, estabilidade absoluta. Se for diafisária, estabilidade relativa. E quando não tiver indicação de cirurgia, tratamento conservador. Que aí eu vou utilizar estabilidade relativa com tutor externo, geralmente o gesso. Então a gente fez aqui a introdução. Aí vamos agora discutir, na próxima aula, fraturas de membros inferiores, superiores e algumas fraturas pediátricas. Beleza? Então, passem aí para a segunda aula. Valeu, galera!